pessoal, boa tarde a todos. Eu espero que todos estejam bem, com saúde. Vamos dar início a esse treinamento sobre o Google Forms, criando questionários avançados na ferramenta, tá? No primeiro encontro sobre experiências acadêmicas da UFMA, realizado pelo DETED. Antes da gente iniciar minha apresentação, eu gostaria de informar que o Anilton Maia, que estaria comigo hoje nessa apresentação, ele está no compromisso externo e, infelizmente, ele não vai poder participar do treinamento. Então, meu nome é Benedito Mendes, eu sou bacharel em Ciência da Computação pela UFMA, também mestrando em Computação, e hoje eu trabalho como coordenador de sustentação de infraestrutura de TIC, numa empresa cearense chamada Nolink Informática. Tá? Aqui um pequeno roteiro do nosso treinamento de hoje, o que a gente vai ver sobre o Google Forms, tá? Vai passar um overview bem rápido sobre a ferramenta, algumas configurações e personalizações que a gente pode estar fazendo no formulário, a parte cerne dele, que é perguntas e respostas, um tópico à parte sobre os formulários, que são as seções dos formulários, como que nós fazemos para validar as questões do formulário, e, ao final, a integração com algumas outras ferramentas que estão dentro da suíte de aplicativos do Google, né? Vou estar trazendo como que eu coloco um formulário no Google Classroom e uma parte um pouco mais técnica, que é integrar a ferramenta do Google Forms com a planilha de Google, né? Utilizando um app script da própria Google. Tá bom? Então, o que é o Google Forms? O Google Forms, ele nada mais é do que um serviço oferecido pela empresa Google de forma gratuita para a criação de formulários online. O usuário pode produzir pesquisas de múltipla escolha, fazer questões discursivas, solicitar avaliação em escala numérica de Likert, entre várias outras opções que a gente vai ver no decorrer da apresentação. Tá? A gente vai perceber também que o Google Forms ele é uma ferramenta de manuseio bem simples, cuja usabilidade é bem intuitiva. E isso é uma característica dos produtos Google. Tá bom? Eu vou estar alternando a minha tela aqui para que nós olhemos as formas de acesso ao Google Forms. Tá? Uma das formas mais simples de acesso é você aceder ao seu Drive, o seu Google Drive. Você se autentica na ferramenta, certo? E bem no canto esquerdo, superior, tem um botão novo. Basta clicar no botão novo, procurar onde está a opção de formulários Google e clicar em formulário em branco. Certo? Se você estiver usando qualquer outra ferramenta do Google, podendo ser e-mail, né? No canto superior direito, onde eu vou marcar com um quadrado, existe uma opção de aplicativos do Google. Né? Se você clicar nela, ele vai exibir todos os aplicativos que a sua conta Google tem acesso. Tá? E um deles é o formulário. Mas se mesmo assim você não encontrar, não aceder ao seu Google Drive e não conseguir localizar também esse botão de aplicativos, uma pesquisa rápida e bem simples no Google mesmo, você vai encontrar lá como criar o botãozinho para criar o seu formulário. Tá? Essa página que eu estou exibindo agora, ela é uma página padrão de criação de formulário, certo? Para você criar um formulário novo, basta clicar no mais para criar um formulário em branco. Você clica nele e ele já vai te exibir um layout básico, um layout padrão do Google Forms. Eu vou estar ampliando um pouco o zoom para que vocês consigam perceber melhor e consigam ler também durante a live algumas informações que eu vou estar destacando. Tá? Basicamente, o Google Forms ele tem
uma subdivisão entre menu e corpo do formulário. Essa parte superior, destacada, que está em branco, ela diz respeito às informações do teu formulário. No campo superior esquerdo é o nome do formulário. Tá? Como são ferramentas de uso online, né, você faz a edição e o carregamento dessa ferramenta todo através do seu Google Drive, então esse documento ele vai estar salvo dentro do Google Drive. O Google Drive é o aplicativo de cloud oferecido pela Google, tá? Então esse primeiro campo, ele nada mais é do que o título do seu formulário. Eu vou estar preenchendo aqui, vou colocar esse formulário para ter esse título. Se eu clicar fora, ele já me exibe uma informação de que todas as alterações foram salvas em seu Google Drive. Então, se você for lá no seu Drive, você posso pesquisar ou então gravar numa pasta específica o seu formulário, ou então clicar na pasta que fica ao lado direito do nome do formulário e você vai poder aceder lá ao seu Google Drive. Perfeito? A outra opção que nós temos nesse menu superior são as que se encontram no canto direito. A primeira opção é essa paleta aqui de desenho, né? Ela serve para você personalizar em cores e fontes o seu documento. Então, quando a gente clica nela, ela exibe esse menu lateral à direita, cuja primeira opção é uma opção de cabeçalho, onde nós podemos estar definindo uma imagem para o nosso formulário. Então, eu vou clicar aqui no botão escolher imagem, e você vai ver que, vocês vão perceber que eles dão algumas opções, né? Existem temas já pré-definidos pelo Google, trabalho escola, ilustrações, aniversário, e essa imagem ela entra como header, como cabeçalho do documento. Ou então eu posso estar fazendo um upload de uma imagem personalizada do meu computador. Então, se eu clicar aqui no botão procurar, eu tenho uma imagem que eu baixei do logo do evento antes de iniciar a transmissão. Eu vou escolher essa imagem aqui, ó. Um é a UFMA, dá para eu fazer os ajustes de tamanho, se eu precisar, e clico em concluído, aguardo um pouquinho, ele vai exibir para mim já aqui o banner, né, o header do meu formulário numa imagem personalizada. Ele busca algumas cores da imagem também para personalizar a cor do formulário de forma automatizada, né? Mas nós podemos já na segunda opção, cor do tema, alterar a cor do layout. Né? Se não interessar por uma dessas daqui, eu posso estar adicionando uma cor personalizada e estilizando da forma que eu achar melhor. Assim como o plano de fundo e fonte. Tá? A fonte ele é bem limitado, tá? Ele só dá 4 opções de fontes textuais, básico, decorativo, formal e um divertido, serifas. Vou deixar o básico aqui. Tá? E essa primeira opção de personalização ela é basicamente isso, para alterar um pouco o tema do formulário. Tá? A segunda opção, que é esse olho, ele serve para que você tenha a visualização do formulário que você está construindo. Então, se eu clicar nele, deixa eu compartilhar a tela da visualização, ele me traz aqui como que o formulário está sendo exibido a partir das definições que eu estou fazendo lá, das perguntas e configurações internas. Tá? Vai ver aqui que ele já aparece o banner, né? Já aparece a cor personalizada, o título do formulário, e ele vem com uma pergunta padrão já, com asterisco em vermelho para dizer que é uma pergunta de resposta obrigatória, com apenas uma opção com apenas uma opção para a pergunta de múltipla escolha. Tá? Deixa eu voltar lá para o formulário. A outra opção que nós temos são essas duas setas,
que é para que eu possa retroceder e avançar nas alterações que eu fiz, é uma espécie de Ctrl Z, né? E também um para avançar, caso eu não queira mais desfazer a alteração que eu fiz, tá? O próximo botão é para quando eu finalizar o meu formulário, eu clico em enviar, e daí eu vou poder estar enviando esse formulário para um conjunto de e-mails, para um grupo de e-mails, ou então eu posso estar pegando o link do formulário e compartilhando. E ele também dá uma opção de pegar o código HTML do formulário para que eu consiga embutir esse formulário dentro de uma página web. Mais para frente a gente vai ver esse botão de enviar quando a gente tiver feito algumas alterações básicas no formulário, certo? Por fim, aqui ainda na parte superior, eu tenho esses 3 pontinhos aqui, que é mais. Ele me dá uma opção de fazer uma cópia desse formulário para que eu queira duplicar ele, que eu mova ele para a lixeira, gerar um link preenchido de forma automática, faça a impressão, adicione colaboradores ao formulário, quer dizer, se tiver mais pessoas que estão fazendo a construção desse formulário comigo, eu posso estar adicionando mais colaboradores, um editor de script, que aqui na verdade é uma parte mais voltada para a programação, para o pessoal da área de TI, onde o Google fornece uma API numa linguagem chamada de JavaScript, para que a gente faça algumas alterações e modificações no código do formulário. Então, esse editor de script ele é fornecido não apenas para o formulário, mas para outros aplicativos do Google também, tá bom? A parte de complementos, ele é uma parte onde você pode estar adicionando alguns programas, algumas modificações de terceiros ao seu formulário. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente tem na parte superior esquerda e no centro desse menu superior, a gente tem as 3 páginas básicas da construção de um formulário. A primeira página são as perguntas que você vai construir. A segunda são as respostas que o teu formulário já obteve. E a terceira, e importantíssima, é o que diz respeito à configuração do seu formulário. A gente vai ver opção por opção dessas configurações, porque elas têm que estar alinhadas ao planejamento do seu formulário. Se você vai criar apenas um formulário básico, se você vai criar um formulário que você quer que ele seja, na verdade, um teste, uma avaliação, onde você vai poder estar definindo pontuação para cada questão, onde você vai poder estar definindo quais são as respostas corretas da sua questão, e algumas coisas a mais que a gente vai ver no decorrer do curso, tá bom? Então, iniciando pela parte de configurações, nós temos aqui que a primeira opção do formulário é a criação do teste, tá? Então, o teste ele serve para que você faça a atribuição, defina a resposta e dê um feedback de forma automatizada das suas perguntas. Basta clicar aqui no slice à direita, né? E ele vai dar algumas opções. A primeira opção é a liberação de nota. Se você já tiver com todas as suas perguntas automatizadas, né? Então ele pode já liberar a nota ou imediatamente após o envio ou depois de uma revisão pelo responsável do formulário, tá bom? Na configuração dos participantes que terão acesso a esse formulário, você pode definir que os participantes podem ver as perguntas que foram respondidas de forma incorreta, assim como os participantes podem ver as respostas corretas só apenas depois da liberação da nota pelo revisor. Tá? Você pode estar marcando ou desmarcando essas opções. Aqui, para o nosso caso, eu vou deixar elas desmarcadas. Tá? E a terceira opção dos participantes diz respeito aos valores. Quer dizer, se você botar uma questão e essa questão ela está valendo, por exemplo, 2 pontos, e você atribuiu uma pontuação a essa questão, a essa pergunta, então os participantes, os usuários desse formulário, vão poder ver a pontuação dessa questão e a pontuação total do que foi, dos pontos recebidos para cada pergunta, tá bom? A pontuação padrão por teste, que ele já vem com uma configuração padrão, é colocar 1 ponto por questão. Aqui você pode estar alterando esse valor para
a necessidade do seu teste, e que para cada questão que você criar, que você adicionar ao seu formulário, ele, por padrão, vai estar adicionando a questão para que ela esteja valendo apenas um ponto, certo? Mas nada impede que você altere depois a pontuação dessa questão, tá bom? No que diz respeito à configuração das respostas, a gente pode estar coletando os endereços de e-mail. Então, quando você for olhar lá a lista dos usuários que responderam o seu formulário, vai estar os e-mails das pessoas que responderam e também as informações das respostas dessa pessoa. Eu vou deixar essa opção aqui habilitada, tá? Eu também posso estar habilitando enviar aos participantes uma cópia das suas respostas, fica a critério, depende aí do planejamento do seu formulário, tá? Eu posso permitir a edição dessas respostas, quer dizer, se um usuário ele preenche o seu formulário e depois ele tem um acesso novamente a esse formulário pelo link ou de outra forma, e o formulário ainda não foi fechado, né? Ele pode estar alterando a sua resposta. Tá? Aí fica a critério do organizador do formulário, de como vai ser o planejamento. Vou deixar habilitada essa opção, tá bom? A última opção, no que diz respeito às respostas dos usuários para o formulário, é exigir login. Bom, aqui eu estou utilizando uma conta de e-mail institucional da UFMA. Então, eu posso dizer nessa opção que apenas usuários que têm login ou uma conta de e-mail institucional ou @ufma.br ou @dicente.ufma.br vão estar restritos a utilizar o formulário, tá bom? Aí o que ele diz? Restringir aos usuários da Universidade Federal do Maranhão e organizações confiáveis, que estão numa lista de domínios confiáveis, tá? Então, os participantes obrigatoriamente precisarão fazer login no Google para poder responder esse formulário. Tá? A última opção que nós temos referente à resposta é limitar apenas uma resposta por usuário. Se eu deixar esta opção habilitada, ele me gera um alerta aqui, ó. Os participantes obrigatoriamente precisarão fazer login no Google. Só assim o formulário, o gerenciador do formulário, do script, vai poder confirmar que esse usuário já respondeu ou não esse formulário. Eu vou deixar essa parte habilitada, tá bom? Nas configurações de apresentação, elas dizem respeito como o formulário e as respostas vão ser apresentados para o usuário. A primeira opção é mostrar uma barra de progresso. Se você tiver um formulário com várias seções, com conjuntos de agrupamentos de questões, eu posso estar exibindo para o usuário uma barra de progresso, para que ele acompanhe o quanto que falta para que ele finalize o formulário. Eu posso estar embaralhando a ordem das perguntas, né? Digamos que nós estejamos fazendo um teste, esse teste tem 5 perguntas, então se eu deixar a opção embaralhar a ordem das perguntas habilitadas, toda vez que esse formulário for aberto por um usuário, ele vai estar exibido em uma ordem aleatória, certo? Vou deixar essa opção desmarcada. E após o envio, exibir para o usuário uma mensagem de confirmação. Por padrão, quando o usuário termina de preencher o formulário, ele é exibido a ele a mensagem de que sua resposta foi registrada. Mas se você clicar no botão editar, você pode estar alterando essa mensagem e personalizando ele da forma que você sentir necessidade. Tá bom? Ver o resumo dos resultados, é para basicamente compartilhar o resumo dos resultados com os participantes desse formulário, e algumas restrições que você pode estar colocando no formulário. Nas restrições, na verdade, ele só te dá uma opção que é para desativar o salvamento automático. Essa parte de salvamento automático, né, você pensa que você tem um formulário muito extenso, às vezes com, por exemplo, 60 perguntas. O usuário ele pode responder uma parte desse formulário e depois voltar para finalizar esse formulário depois. Se você deixar essa parte aqui desativada, então o salvamento automático vai estar desativado. Se você habilitar, quer dizer que os participantes eles vão perder as respostas preenchidas.
é um pouco contrário esse botão, né? Se você deixar ele ativado, se o cara fechar o navegador e desligar o computador, ele vai perder as informações. E se ele desativar isso daqui, toda vez que ele voltar toda vez que ele retornar para o preenchimento do teu formulário, ele vai estar com as informações previamente preenchidas já salvas, tá bom? Referente aos padrões, tá? Do teu formulário, você pode habilitar para que ele colete os e-mails por padrão dos usuários que estão respondendo. E referente à parte de configuração das perguntas, você pode tornar as perguntas obrigatoriamente, as perguntas para que elas tenham resposta obrigatória, né? Você pode desativar isso daqui e nada impede depois que você crie uma pergunta e essa pergunta você sete ela para que ela seja de preenchimento obrigatório. Da mesma forma que se você deixar ela com preenchimento obrigatório, tu pode depois estar voltando na tua questão e desativando o preenchimento obrigatório dela, tá bom? Então, basicamente, é isso daqui que nós temos para a configuração do formulário. Isso aqui ele tem que estar alinhado ao planejamento e ao objetivo, tá, do formulário, tá? E é basicamente isso que nós temos no menu, tá? Antes da gente passar aqui para a parte de perguntas, eu vou ver aqui no chat se tem algum questionamento, alguma dúvida, para a gente dar procedimento aqui na parte de configuração, tá? Beleza, tá tudo ok. Então, finalizando a parte de configuração, a gente parte aqui para a parte do formulário, da construção do formulário em si. Como eu disse para vocês, ele, por padrão, já vem com uma pergunta sem título, tá? Eu vou estar deletando essa pergunta, excluindo, né? Eu tenho aqui um botão na lixeirinha na pergunta para que eu possa excluir ela, e a gente faça a construção vendo tópico por tópico desse menu lateral, tá? Para a gente fazer a construção das perguntas no formulário, existe um menu lateral. Esse menu lateral ele tem várias opções, tá? A primeira opção é para você adicionar uma pergunta. A segunda opção é para você importar a pergunta de outro formulário. Digamos que você já tem outro formulário com uma quantidade razoável de perguntas, você quer fazer o aproveitamento dessas perguntas, você pode estar fazendo a importação dessas perguntas de outro formulário. Deixa eu clicar. Eu posso estar buscando aqui no meu Drive outro formulário para importar as perguntas desse outro formulário para o meu formulário corrente. Eu posso estar adicionando um outro título ou descrição para o meu formulário, tá? Eu vou estar adicionando um título e descrição aqui, e esse título eu vou estar chamando ele de dados pessoais. Você vê que ele não é uma pergunta, é apenas um título mesmo para o meu formulário, onde eu posso estar colocando uma descrição opcional. Insira alguns dados pessoais. Abaixo da informação de título, eu posso estar inserindo uma imagem, tá? Então, eu vou clicar aqui no botão adicionar imagem. Ele vai colocar um campo no meu formulário de imagem e eu vou estar podendo fazer um upload de uma imagem diretamente do meu computador. Eu posso estar fazendo um upload de uma imagem que esteja armazenada no meu Google Drive, ou eu posso também estar fazendo uma pesquisa de imagem no Google. Então, eu vou clicar aqui em pesquisa de imagem do Google e vou buscar uma imagem da Avenida Litorânea. Vou escolher essa primeira imagem aqui, clico nela, clico no botão inserir, e ele vai carregar para mim aqui uma imagem da Avenida Litorânea. Eu posso adicionar um título, Litorânea, e vamos ver como é que esse formulário ficou lá, clicando naquele botão visualizar. Então, olhando aqui, né, eu tenho o título, eu tenho aqui a conta que eu estou usando para fazer o preenchimento desse formulário, a informação de que meu e-mail será registrado quando eu fizer o envio desse formulário,
o título que eu coloquei de dados pessoais com uma descrição para inserir alguns dados pessoais e a imagem que eu coloquei da Avenida Litorânea. Vamos voltar lá para o nosso formulário. Vou estar excluindo aqui essa imagem. Outra opção que eu tenho, além de adicionar a imagem, é adicionar um vídeo, né? Aqui, clicando no botão adicionar vídeo, como é uma ferramenta do Google, né? Então o Google ele vai trazer integração com as suas ferramentas, então aqui eu consigo adicionar um vídeo do YouTube, onde eu posso estar fazendo uma busca de vídeo no YouTube ou posso estar inserindo a URL, um endereço URL de um vídeo no YouTube. Então eu vou pesquisar um vídeo aqui no YouTube, Litorânea. Clico no botão pesquisar e vou buscar aqui o vídeo Conheça Toda a Avenida Litorânea. Clico no vídeo, seleciono, adiciono um título ao vídeo, tá? E vou mudar aqui a tela para que a gente visualize como que esse vídeo está sendo exibido lá no meu formulário. Tá? Então, eu tenho aqui as informações de antes, o campo de vídeo que eu coloquei e um player para o YouTube. Tá? Então vocês vão ver que o vídeo é executado aqui, vocês não vão conseguir ouvir o som porque ele não é transmitido pelo Meet, pela sala que nós estamos. Tá? Vou voltar aqui para a minha tela do formulário e vou excluir o campo vídeo. Tá bom? E a gente vai passar agora para a primeira opção, que é a opção de adicionar pergunta. Clico no mais para adicionar uma pergunta. O primeiro campo que ele me exibe é o título da pergunta. Tá? É como essa pergunta ela vai estar sendo exibida lá para o usuário. Eu vou colocar aqui informe o seu nome. A pergunta ela tem vários tipos. Como eu coloquei uma pergunta de informe, ele por padrão já correspondeu para mim aqui a um tipo de pergunta-resposta curta. Se eu clicar nessa caixa de resposta curta, ele vai me dar todas as outras opções que nós temos para criação de pergunta dentro do Google Forms. Então eu tenho uma resposta curta, eu tenho uma resposta um pouco mais longa, um parágrafo, tá? Eu tenho uma pergunta de múltipla escolha, onde eu tenho apenas uma resposta, vou ter várias opções, dentro dessas opções apenas uma resposta correta. Caixa de seleção, onde eu posso estar marcando uma ou mais opções dentro da minha pergunta. Uma lista suspensa, né? Essa lista suspensa, ela nada mais é do que essa mesma opção que nós temos aqui, de escolha de pergunta, um upload de arquivo, uma escala linear, como uma escala de Likert, por exemplo, uma grade de opções de múltipla escolha e também uma grade de opções, onde eu posso estar selecionando várias opções. Bem como eu posso estar fazendo uma pergunta onde o usuário vai estar inserindo uma data ou um horário, tá bom? Mas, por enquanto, vamos focar primeiro nessa pergunta aqui de resposta curta. Tá? Como na configuração do meu formulário eu criei ele como se fosse um formulário do tipo teste, ele me deu uma opção aqui de adicionar uma resposta correta. Certo? Se eu clicar na opção de resposta correta, eu posso estar dizendo aqui que o usuário tem que inserir uma resposta de acordo com o que eu apresentar aqui. Vou estar colocando aqui resposta correta, Benedito. Certo? Vou concluir. E ele me exibe aqui ainda na edição da pergunta que a resposta correta é Benedito. Vamos dar uma olhada lá no formulário em como que essa informação está sendo exibida. Aqui. Vou dar um F5. Tá? Então eu tenho aqui os dados pessoais, aquele título, né? Ou a pergunta que eu fiz, informe seu nome. Você vai ver que ela é uma pergunta de preenchimento obrigatório porque tem um asterisco em vermelho. E se eu não preencher aqui, Benedito, não consigo avançar no meu formulário. Se eu preencher, por exemplo, Mendes, opa, ele avançou. Não, eu imagino que talvez não funcione para
para a opção de string, né? Então, deixa eu desmarcar aqui. E vamos voltar aqui para a nossa lista de perguntas, tá? Eu vou estar adicionando um outro tipo de pergunta, com uma pergunta do tipo múltipla escolha, certo? Aqui na pergunta de múltipla escolha, eu posso estar perguntando para o usuário qual o seu vínculo. E dar as opções de vínculo para que o usuário responda. A critério de exemplo, eu vou colocar aqui discente e vou estar adicionando uma outra opção docente, certo? Essa pergunta, por padrão, como nas configurações eu exibi ela como de preenchimento obrigatório, então, na hora que eu for gerar o formulário, ele vai me exibir que essa é uma pergunta de preenchimento obrigatório, perfeito? Vamos clicar lá no botão visualizar para ver como que essa pergunta está sendo exibida. Tá? Deixa eu só voltar. Edite a sua resposta. E compartilhei aqui a tela novamente. Então, eu tenho aqui a informação para que eu informe o meu nome e a pergunta qual é o seu vínculo. Tá? Entre as opções discente ou docente, é um tipo de pergunta de múltipla escolha, então só tem uma opção disponível para que o usuário responda. Tá bom? Voltando aqui para o formulário, voltando aqui para a edição do formulário, eu posso estar adicionando respostas corretas a essa minha pergunta de múltipla escolha. Basta clicar novamente lá no botão e escolher qual dessas opções é a correta. Perfeito? Então, eu tenho aqui que a opção, marquei que a opção correta seria a discente, ele me mostra aqui, ó, um cheque verde para dizer que essa é a resposta correta, mas no caso dessa pergunta, eu não vou estar marcando nenhuma opção como correta, tá bom? Vou deixar para que o usuário defina o tipo de vínculo dele. Além da múltipla escolha, eu tenho também a caixa de seleção. Como eu disse anteriormente, a caixa de seleção ela permite que o usuário preencha uma ou mais respostas para esse formulário. Vamos ver como que fica a caixa de seleção lá no formulário. Ó, aqui eu tenho a pergunta para informar o meu nome, a pergunta qual é o meu vínculo e essa resposta aqui com a caixa de seleção. Você vê que eu posso estar marcando discente e docente, apenas docente. Tá? E como ela é uma pergunta que exige uma resposta, obrigatoriamente, então o formulário ele te impede de avançar no formulário enquanto você não preencher essa pergunta. Certo? Vamos voltar para ver as demais opções que nós temos aqui. Além da caixa de seleção, eu posso estar fazendo uma pergunta do tipo lista suspensa. Tá? Na opção de lista suspensa, ele vai me gerar um formulário com as opções da pergunta, onde eu posso estar escolhendo quais das opções entre as disponíveis é a minha resposta. Então, eu tenho aqui qual o seu vínculo, discente ou docente. Certo? Voltando lá novamente para o preenchimento do formulário, além de lista suspensa, eu posso criar uma questão que... Essa aqui eu vou deixar como múltipla escolha, eu vou criar mais uma questão aqui. E essa questão vai ser do tipo upload de arquivo. Tá? Quando eu crio uma questão do tipo upload de arquivo, tá? Você tem que pensar que você vai estar recebendo algum arquivo do usuário e que esse arquivo ele vai estar armazenado em algum lugar. O lugar que esse arquivo vai estar armazenado, que você vai estar recebendo, é o seu Drive. Então, o Google ele te manda essa informação, essa mensagem de warning.
permitir que os participantes façam o upload de arquivo no Drive, certo? Você continua, tá? E eu vou estar colocando um título para essa pergunta e envie uma foto, certo? Eu posso estar limitando qual tipo de arquivo eu quero receber. Então, eu clico na primeira opção, permitir apenas tipos de arquivos específicos, e escolho qual desse tipo de arquivo eu quero estar recebendo. Eu posso estar recebendo uma planilha, eu posso estar recebendo um documento em PDF, eu posso estar recebendo uma imagem. Tá? Nesse caso, eu estou recebendo uma imagem. Mas eu posso estar recebendo mais de um arquivo, eu posso estar recebendo uma imagem e um PDF. Certo? Como é um envio de arquivos e você tem que ter um bom senso ao utilizar o seu armazenamento em nuvem do Google Drive, tu podes limitar o número máximo de arquivos que o usuário vai poder estar fazendo upload nessa pergunta. Por padrão, ele vem setado como mas pode ser 5 ou 10 arquivos. Tá? E também definir o tamanho máximo do arquivo. Só lembrando que o formulário ele pode aceitar até 1 GB de arquivo. Isso no formulário total. Então, você tem que ter um pouco de bom senso a estar utilizando essa opção de fazer upload de arquivo. Tá bom? Vou deixar essa pergunta como uma resposta obrigatória e vamos ver lá no formulário como que ela é apresentada. Dá um F5 para recarregar a página. Tá? E está aqui. A pergunta envia uma foto com asterisco de preenchimento obrigatório e com a opção de adicionar arquivo. Se eu clico nele, ele vai me abrir essa janela, onde eu vou estar podendo fazer o upload diretamente do meu computador, clicando no botão selecionar arquivo do seu dispositivo, ou então puxando esse arquivo diretamente do meu Google Drive, do meu armazenamento em nuvem, vinculado à minha conta do Google. Tá bom? Então, deixa eu fechar aqui. Vou voltar aqui para a edição do meu formulário. Tá? Vou adicionar uma outra pergunta para que nós vejamos a opção de pergunta do tipo escala linear. Escala linear é uma escala de Likert, né? Geralmente é usada para pesquisa de satisfação. Eu vou colocar o título dessa pergunta aqui. Qual o seu nível de satisfação? E você vai poder estar definindo o range, né, dessa pesquisa de satisfação. Ele pode estar variando de 0 ou 1 até 2 ou 10. O padrão eu vou deixar esse de 0 a 5, onde o primeiro marcador é o marcador inferior, né? Você pode estar colocando aqui ruim, mas para um curso desse eu não vou estar colocando ruim, né? Muito pelo contrário. Ele deve variar de bom até excelente, no mínimo. Tá? Vamos ver como é que essa escala linear ele é exibido lá no formulário. Vou estar partilhando novamente aqui a visualização, dando um F5 para recarregar a página, e está aqui a pergunta do tipo escala linear. Então, o nível baixo, o piso dela, né, 1, e eu vou poder estar escolhendo aqui a escala de satisfação, de 1, bom, até 5, excelente. Certo? O que mais que nós temos aqui para poder estar adicionando aos tipos de pergunta no meu formulário? Vou adicionar uma nova pergunta. Tá? Eu posso estar colocando uma grade de múltipla escolha. É uma espécie de pergunta de múltipla escolha, onde eu vou poder estar definindo um nível de linhas e colunas em uma espécie de matriz, e o usuário vai poder escolher uma resposta, né, das opções dentro dessa matriz, assim como eu posso estar criando uma matriz também de caixa de seleção, onde a resposta ela vai variar de 1 até 2 ou 3, até o máximo de opções que você tem dentro dessa pergunta. Tá? Além dessas duas opções, eu posso estar fazendo uma pergunta do tipo data e do tipo horário, onde o usuário vai poder estar inserindo uma data
e um horário no preenchimento do formulário dele. Por exemplo, eu posso estar perguntando para ele a data de nascimento, posso estar fazendo uma pergunta para ele de horário de trabalho, certo? Então, basicamente, são apenas esses os tipos de perguntas que nós temos no formulário, tá? A última opção que nós temos aqui nesse menu lateral de edição do meu formulário é essas duas barras horizontais. As barras horizontais, elas servem para você adicionar uma seção. Uma seção nada mais é do que um agrupamento de questões dentro do meu formulário. Digamos que você está fazendo um formulário e você tem uma seção que as perguntas são referentes apenas aos dados pessoais do usuário. Depois você tem uma outra seção que são perguntas referentes à experiência profissional. Então, você pode fazer o agrupamento dessas questões. Mas, além disso, o formulário serve também para que você crie fluxos de navegação dentro do meu formulário. Ou como assim fluxos de navegação? Nesse exemplo que nós estamos criando aqui, eu fiz uma pergunta para que o usuário diga qual é o vínculo dele, se ele é o discente ou docente. Então, dependendo da resposta do usuário, se ele é discente ou docente, eu posso estar criando um agrupamento de perguntas apenas para usuários que responderam discente e um agrupamento de perguntas apenas para usuários docentes, que responderam docentes. Isso é um desvio condicional que eu posso estar inserindo ao meu formulário. Tá? Então, vamos adicionar aqui uma seção para ver como é que funciona. Vou clicar aqui em adicionar seção. Tá? Por padrão, a seção número 1, ele pega o título. Tá? Eu vou estar jogando essas minhas primeiras perguntas de dados pessoais. Ó, eu clico e arrasto lá para a minha seção 1, onde eu perguntei aqui o nome e onde eu perguntei aqui o vínculo, certo? Então, aqui nessa minha primeira seção, a seção 1 de 2, cujo título é dados pessoais, eu tenho duas perguntas. Informe o seu nome e qual o seu vínculo, certo? Já aqui na seção 2, você vê que ele criou uma seção 2 ainda sem título. Então, eu vou definir aqui um título para essa seção chamado discente. E vou colocar mais uma seção para que essa aqui seja a seção docente. Para a seção discente, eu vou deixar a opção de a pergunta de enviar uma foto. Para a seção docente, eu vou deixar aqui a pergunta de qual o seu nível de satisfação. Vou deletar essa aqui. Perfeito? E como que eu crio, então, um fluxo dentro do meu formulário para as seções? Bom, eu tenho aqui na pergunta da seção padrão, que é a seção 1, o vínculo, certo? Bem no cantinho da pergunta, eu tenho 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos, eles me dão acesso justamente a essa opção. Tá? Eu posso estar inserindo ainda uma descrição para a minha pergunta, mas eu tenho aqui uma opção de ir para a seção com base na resposta. Eu faço um desvio condicional dentro do meu formulário. Então, eu vou clicar aqui na opção, ir para a seção com base na resposta, certo? Então, aqui para a minha opção número 1, discente, eu quero que ele vá para a seção 2, discente. E para a minha seção 2, docente, eu quero que ele vá aqui para a minha seção 3, docente. Perfeito? Vamos dar uma olhada como é que isso fica lá na visualização do formulário. Vou compartilhar aqui a tela. Vou dar um F5 para recarregar a minha página, tá? Aí eu tenho aqui o nome do meu formulário, um título com dados pessoais, a pergunta para eu informar o meu nome. E olha, já apareceram umas coisas diferentes aqui, né? A pergunta de qual o seu vínculo e
um fluxo daqui do andamento do preenchimento do meu formulário. Tá? Então, se eu clicar aqui em Discente e clicar em Próximo, ó, ele me levou para a seção Discente, e dentro dessa seção eu tenho uma pergunta que é adicionar foto. A gente volta lá, e agora eu vou clicar aqui em Docente. Vou clicar em Próximo, e ele me encaminhou para a seção 3, que é a seção docente, e dentro da seção docente eu tenho a pergunta: qual o seu nível de satisfação em escala de Likert. Perfeito? Vamos voltar aqui para a edição do formulário. Tá? Eu vou dar uma pausa aqui e vou dar uma olhada lá no chat se tem alguma pergunta, algum questionamento até então. Tá? Valéria Angélica, quais as dimensões ideais para a criação desse banner? A dimensão ideal, ele não tem um valor, né? Tu vais perceber na hora que tu colocar, na hora que você colocar o banner, né? Deixa eu colocar aqui um banner para você. Você vê que é uma espécie de banner mesmo para o seu formulário, né? Se eu clicar aqui na palheta de personalização do tema e clicar aqui em escolher imagem, vou pegar essa mesma imagem aqui do EA. Você vê que ele não tem nada referente à dimensão, né? Mas você pode ir diminuindo e aumentando o corte dentro da tua imagem. Mas ela sempre vai ser uma imagem retangular na horizontal, tá bom? Geralmente banners eles são dessa forma. Perfeito? Google Forms é isso, né? Vocês vão ver que ele é uma ferramenta muito, muito intuitiva. A usabilidade dele é bem básica, é uma característica realmente das ferramentas do Google, tá? Mas existem algumas coisas que nós podemos estar colocando no nosso formulário para incrementar e para nos auxiliar na criação de um formulário bem definido. Uma dessas coisas é a validação dos dados do formulário. Poxa, como assim a validação de dados? Validar dado nada mais é do que você configurar, do que você setar aquilo que você espera ou aquilo que você não espera de resposta para a sua pergunta, certo? Então, eu tenho aqui a minha pergunta: informe seu nome. Eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos e ele vai me dar 2 opções. Eu posso estar adicionando uma descrição à minha pergunta e eu também posso estar adicionando uma validação a essa minha pergunta. Ela é uma pergunta textual, né, para o usuário informar o nome dele. Então, eu vou clicar aqui em validação da resposta. Pá. Cliquei em validação da resposta. Ele me traz algumas opções. Essa resposta ela pode ser um número, um texto, um comprimento ou uma expressão regular, certo? Nesse caso aqui, como eu estou pedindo o nome do usuário, eu vou colocar uma pergunta do tipo parece que obrigatoriamente vai receber um texto, certo? Dentro da validação desse formulário, dessa resposta, que é um texto, eu tenho as opções de restrição que eu posso estar inserindo. Então, aqui na segunda opção, eu posso dizer, olha, contém tal texto, não contém tal texto, é um e-mail, então se o usuário ele digitar alguma coisa que não seja um e-mail, o formulário ele consegue reconhecer e envia e mostra uma mensagem de erro para o usuário: olha, você não inseriu um e-mail válido. Ou então uma URL. A URL é um endereço, certo? Pode ser um endereço de site, endereço de alguma outra coisa. Tá? Aqui no nosso exemplo, eu vou estar colocando, então, vou estar fazendo uma validação do tipo texto, que não contenha o quê? Esse texto bem aqui. Benedito.
O que eu estou dizendo? Que quando o usuário responder essa pergunta, informe o seu nome, ele não vai conseguir avançar no formulário se ele responder o nome dele, Benedito. E eu posso informar um erro personalizado aqui para o usuário. Será o Benedito? Beleza? Vamos dar uma olhada em como é que isso fica lá no formulário. Recarregar aqui a página. Tá? Então eu tenho aqui, ó, informe seu nome. Eu já tinha feito um preenchimento, né? Mendes, mas eu vou colocar aqui Benedito. Então ele selecionou essa pergunta aqui para o usuário como inválido. Por quê? Porque eu preenchi um campo que eu estou fazendo uma validação lá para que não contenha o texto Benedito. Então, ninguém com o nome Benedito vai poder preencher esse formulário, beleza? Botar Mendes, ele me permite prosseguir aí no preenchimento do formulário. Tranquilo? Vamos voltar aqui para a edição do nosso formulário e eu vou estar adicionando uma outra pergunta aqui. Adicionar pergunta. Qual a sua idade? É uma pergunta de resposta curta e eu vou estar adicionando uma validação a essa minha pergunta. Bom, se eu estou perguntando a idade do usuário, a idade é um número, né? É um caractere numérico. Caractere não, é um número. Então, eu vou fazer uma validação para que esse formulário receba apenas números. E o que eu vou estar validando em cima desse número? Se é um número, ele pode ser maior que, maior ou igual a, menor ou igual a, certo? Está entre um intervalo ou não está entre um intervalo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui uma validação de número do tipo maior ou igual a e um número, 18. Quer dizer que o usuário só vai conseguir prosseguir no preenchimento desse formulário se ele preencher uma idade maior ou igual a 18. Aí eu coloco um texto de erro personalizado. Precisa ser maior de 18 anos. Vamos ver lá no formulário como é que essa validação está sendo exibida. Vou compartilhar novamente aqui minha tela e recarregar a página. Então eu tenho aqui, informe seu nome e a pergunta qual é a sua idade de preenchimento obrigatório. Vou colocar a 17 anos, que eu fiz outro dia. Cliquei aqui em 17. Se eu tentar prosseguir no preenchimento do formulário, ele me dá aqui o erro que você precisa preencher um número maior ou igual a 18. Então, se eu preencher aqui 18, ele me deixa prosseguir no formulário. Se eu preencher aqui 80, também. Perfeito? Vamos voltar aqui para a edição do nosso formulário. Eu vou estar adicionando uma outra pergunta aqui. E essa outra pergunta, eu vou pedir para o usuário informar o seu número de CPF. É uma pergunta de resposta curta também. E eu vou estar validando essa resposta aqui. Bom, CPF ele é um número, mas ele tem uma formatação específica, né? Se eu fosse validar a resposta desse formulário com comprimento, né, seria a quantidade máxima de caracteres ou uma quantidade mínima de caracteres que eu quero nessa resposta. Por exemplo, eu posso estar colocando que eu quero 200 caracteres, ou então que eu quero pelo menos 10 caracteres, certo? Mas especificamente aqui no CPF, né, o CPF ele tem um formato, né, que ele é um conjunto de 11 números, onde os 9 primeiros são separados em um conjunto de 3 por um ponto, e os 2 últimos é um dígito separado por um hífen. E aí eu tenho uma validação bem bacana que o pessoal da área de TI gosta muito de usar, que é utilizar uma expressão regular. Certo? Uma expressão regular, ela consegue me delimitar o formato dessa minha resposta, da resposta que eu aguardo do usuário. Certo? Expressão regular, eu não vou estar repassando para vocês os parâmetros de uma expressão regular,
mas eu vou estar exibindo que é possível você fazer uma validação do seu formulário, da sua pergunta, através de uma expressão regular. Tá? Então, é uma expressão regular que vai ou conter ou não conter, corresponder ou não corresponder. Tá? Para quem tem interesse, depois pode estar dando uma busca rápida lá no Google de expressão regular. Não é o objetivo do treinamento, né? Mas para quem é da área de TI, provavelmente já montou alguma expressão regular. Vou dizer aqui que eu vou estar iniciando com 3 dígitos, separados por um ponto, certo? Depois eu vou ter mais 3 dígitos separados por um ponto. Depois, mais 3 dígitos separados por um hífen. E depois, mais 2 dígitos e finalizo ali a minha expressão regular. Digite uma expressão regular. Vamos ver como é que ficou lá no formulário, essa expressão regular. Deixa eu recarregar aqui. Sim. Informe o seu CPF, certo? Então, se eu tentar preencher o meu CPF apenas numérico, 000111222, dígito 33. Opa. Fora do padrão da minha expressão regular. Mas se eu preencher ela dentro de um padrão de CPF, 000.11.222, dígito 33. Pronto. Eu consigo prosseguir no preenchimento do meu formulário. Então, para quem tiver mais interesse em se aprofundar a expressão regular, né, teria que ser um curso à parte, tem muita coisa que a gente olha em expressão regular, tem muita utilidade, muita coisa que dá para fazer no que diz respeito à validação de formulário. Aqui é um exemplo bem simples, tá, de CPF, mas que às vezes o pessoal tenta correr disso daí, pede para o usuário preencher normal e tem um script embaixo, né, geralmente é um JavaScript que roda na página, que faz a formatação desse campo para o usuário de forma automatizada, tá bom? Deixa eu dar uma pausa aqui e dar uma olhada aqui no chat para ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Como configurar para que somente um e-mail ou pessoa envie e preencha por vez? Então, ele é a concorrente, né? É assíncrono. Tu não tem como fazer isso, tá? Na hora que tu disponibiliza o link, na hora que tu disponibiliza o teu formulário, todas as pessoas que tiverem acesso ao teu formulário podem preencher ela de forma paralela, de forma concorrente, tá bom? Maria Leonildes Monteiro, como usar o Google Form de graça? O Google Forms, ele é uma ferramenta open source, né? É uma ferramenta grátis do Google. Basta que tu tenha uma conta do Gmail, né? Uma conta do Google, e a partir da tua conta Google, tu tens acesso a, a uma gama de suíte, não vou dizer a todas, né? Porque tem algumas coisas que são pagas, mas tu tens acesso a uma gama de aplicativos do Google, sendo elas uma cota de Google Drive, um e-mail, tu tem acesso aos aplicativos de edição, como o Google Docs, o Google Planilha, o Google Presentation, né, que é similar ao PowerPoint, tá? O Google Sala de Aula, alguns com algum limite, né, para não extrapolar também as cotas de serviço do Google, mas em si essa ferramenta, inclusive o Google Forms, ele é de uso gratuito. Tá? Você pode estar utilizando ele de forma gratuita. O único requisito é que você tenha uma conta ou do Google Mail ou de alguma instituição que utilize os serviços do Google. No caso, a Universidade Federal do Maranhão, ela tem uma licença que utiliza as ferramentas do Google Workspace, no caso. Então, se você tiver um e-mail @ufma, tu pode estar utilizando o teu e-mail @ufma para ter acesso às ferramentas do Google Workspace. É um set de ferramentas, é uma suíte de ferramentas. Geralmente elas têm
compatibilidade entre si, tá bom? Dito isso, pessoal, a gente vai ver agora a integração do Google Forms com algumas outras ferramentas. Vocês viram que o Google Forms, o formulário do Google, ele não tem muita coisa, ele não é complexo. Pelo contrário, ele é bem intuitivo. Eu estou aqui no meu formulário, eu chego, eu crio uma pergunta, eu coloco um vídeo, eu coloco uma imagem, eu faço um pré-preenchimento do meu formulário com respostas corretas, quais são as opções corretas. Dessa forma, o próprio Google, o próprio formulário, ele faz, entre aspas, a correção para você, né? Depois você vai só validar o seu formulário, tá bom? De perguntas que nós podemos estar criando no formulário, é isso, tá? O que mais que a gente pode ver? Eu quero mostrar para vocês duas coisas. A primeira coisa era a integração do Google Forms com o Google Sala de Aula, né? Já que são experiências acadêmicas, né? Como que eu posso estar utilizando o meu Google Forms dentro do Google Classroom? Então, eu vou estar abrindo aqui o Google Classroom, compartilhando aqui a tela com vocês, tá? Essa aqui é a tela inicial do Classroom. Eu tenho uma turma criada aqui que eu já chamei de teste. Vou clicar aqui nessa turma, certo? E vou estar criando uma atividade, tá? Dentro dessa turma. A atividade que eu vou criar, ela precisa ser do tipo teste. Então, eu vou criar uma atividade com teste. Na hora que dentro do sala de aula eu crio uma atividade com teste, ele me exibe essas opções aqui da atividade, né? E olha lá, um título, umas instruções que você pode estar passando para o seu corpo de alunos, e ele já anexa aqui um blank quiz. É um formulário em branco do tipo teste, já pré-configurado para ser do tipo teste. Pô, só que eu não quero usar esse formulário aqui, né? Então eu clico aqui no X, eu quero usar aquele formulário lá que a gente estava preenchendo. Onde é que esse formulário está armazenado? Não sei se vocês lembram lá no começo, eu disse que o formulário ele fica armazenado no Google Drive. Eu clico aqui no Drive. Tá? Como eu acabei de editar o formulário, ele vai estar aqui nos meus arquivos recentes. Olha ele aqui, EEA UFMA. Selecionei ele, cliquei no botão inserir. Então, ele é bem simples, né? E aqui eu consigo inserir esse formulário, esse questionário que eu acabei de fazer no meu Google Forms. Perfeito? No meu Google Sala de Aula, perdão. Em uma atividade dentro do meu Google Sala de Aula. Assim que a gente integra as duas ferramentas, né, da Google. Tá? O que eu vou estar fazendo agora, deixa eu voltar aqui para o meu formulário, é pegar o último botão que nós não vimos a opção deles, que a gente destrinchou a ferramenta opção por opção, né? Todas as opções, é bem simples. A que a gente ainda não viu é o botão de enviar. Assim que a gente finaliza a edição do nosso formulário. Tá? Então, eu vou clicar lá no botão enviar. Ele vai me exibir essa pequena janela aqui. Tá? E eu tenho três opções de envio desse meu formulário. A primeira opção é essa caixinha de e-mail, tá? Onde eu vou estar podendo enviar esse formulário por e-mail para os contatos que eu aqui defini. Posso estar enviando para meu colega Newton Maia, eu posso estar enviando para o Georgian, as pessoas que estão dentro aqui da minha lista de contatos e as demais que eu defini. Eu também posso estar enviando para um grupo de e-mails, para um grupo dentro do Google, e dentro desse grupo ele dispara para as pessoas que estão dentro do grupo. Tá? O assunto do e-mail e uma mensagem personalizada para as pessoas que receberem esse e-mail. Além disso, na opção de enviar, eu tenho uma opção que eu não tinha falado ainda, mas que ela só aparece no botão de enviar, que é adicionar colaboradores a esse meu formulário. Digamos que seja uma equipe que esteja montando esse formulário, não seja apenas você.
Você pode estar clicando lá no botão enviar, na opção adicionar colaboradores, e ele vai te exibir essa janelinha onde você vai poder estar definindo quais são as pessoas que vão estar editando, que vão ter permissão para editar esse formulário síncrono, assíncrono em tempo real, junto com você. Tá? Então, digamos que eu defino aqui o professor da Viviana. Tá? Escolhi aqui o professor da Viviana, isso aqui na verdade é o e-mail dele, e temos aqui a opção de editor. Ele vai poder colaborar e editar esse formulário junto comigo. Tá bom? Posso colocar uma mensagem personalizada para enviar para ele e enviar uma solicitação para que ele seja editor desse formulário junto comigo. Tá bom? Deixa eu cancelar aqui. Então, eu posso estar enviando o formulário por e-mail, eu posso estar adicionando colaboradores ao meu formulário, e na segunda opção, que é esse cadeado, é o link do formulário. Eu posso estar pegando esse link daqui e compartilhando esse link com as pessoas que são elegíveis, né? E que terão preenchimento, que poderão preencher. Ele tem essa URL, por padrão é uma URL bem comprida, né? Eu tenho uma opção de pegar uma URL, um endereço um pouquinho mais curto. Essa URL desse formulário em questão, eu vou estar colocando aqui no chat e vou estar pedindo, solicitando aqui ao colega que ele coloque aí no chat do YouTube para que vocês tenham acesso a esse formulário que a gente acabou de criar e consigam, né, fazer alterações, responder ele por enquanto, para ao final eu chegar aqui na opção de respostas e a gente deu uma olhada em como que o Google Forms ele apresenta o relatório de respostas desse formulário. Tá bom? Então, a última parte desse treinamento que eu queria mostrar para vocês, ela é um pouquinho complexa. Na verdade, ela não diz respeito à criação de um formulário em si, mas é para exibir, para mostrar para vocês o poder computacional que você pode ter nas ferramentas, nos apps do Google, quando você incorpora programação, tá? Se tiver alguém aqui da área de TI que tem particularidade com linguagem de programação JavaScript, vai ver que você consegue integrar as ferramentas do Google Workspace através de um código e dessa forma tu consegue automatizar algumas tarefas que aparentemente são manuais, né? Digamos que você está fazendo um formulário para uma empresa e essa empresa tem mais de 1.000 funcionários, né? Aí você está cadastrando funcionário por funcionário numa questão, numa questão dentro de um formulário é um pouco braçal, né? Então, como exemplo, não se preocupem, né, em aprender isso daqui. Não é, entre aspas, o cerne do curso. O cerne do curso a gente já passou, mas é para mostrar para vocês que quando vocês atrelam programação à ferramenta, você tem uma gama maior de opções, uma variedade maior de opções, customizações e automações que vocês podem estar fazendo para a sua ferramenta, tá bom? O Google, ele tem um aplicativo que ele chama de Google App Script. São os scripts, né, para aplicativos do Google. Então, ele fornece toda uma suite de aplicativos, de API, de código, para você integrar as mais diversas aplicações do Google. Nessa imagem aqui que a gente tem ao lado, você vê que ao fundo tem um código, né, um código, uma programação, tem o ícone de um formulário, tem o ícone de um Google Planilha e tem um ícone de e-mail. Então, eu posso estar fazendo uma automação do meu formulário para gerar uma planilha no Google e uma planilha no Google para disparar um e-mail de forma automatizada. Tá? Eu trouxe um exemplo bem simples aqui para vocês. Eu vou passar bem rápido, tá? Porque realmente foge um pouco do roteiro. Essa tabelinha bem aqui.
Isso aqui é uma tabela que eu criei no Google Planilhas, tá? É similar ao Excel para quem usa Microsoft. E aqui eu tenho uma coluna, coluna A, com os seguintes tópicos: disciplina e o nome das disciplinas. Só disciplina boa que a gente tem lá no curso de computação. Cálculo diferencial integral, matemática discreta e lógica, álgebra linear. Qual que é o objetivo que eu quero? O que, que eu quero? Eu quero pegar essa coluna aqui, que está numa planilha no Google, e e criar um código que gere uma pergunta de forma automatizada para mim, certo? Aí, como que eu faço isso? Eu venho aqui no meu formulário, vou lá no cantinho dele, três pontinhos, editor de script, certo? Ele vai me carregar uma janela aqui do AppScript do Google. É uma janela programável, onde eu vou inserir um código que eu posso estar integrando e automatizando algumas tarefas, algumas opções e ferramentas que a gente tem lá das suítes de aplicativo do Google. Beleza? Nesse cenário que eu criei aqui para o treinamento, eu estou basicamente pegando um formulário, certo? Esse formulário, ele é um aplicativo do Google Forms, ele tem um identificador único que fica localizado na URL desse formulário, tá bom? É esse identificador aqui. Tá? Eu tenho uma planilha, que é aquela planilha lá das disciplinas. Ela é o quê? Ele é um Google Planilhas. Eu vou estar abrindo ele também por identificador. Então, na URL lá da minha planilha, eu também tenho um ID, um identificador da minha planilha, fica na URL. Tá? E eu vou pegar a planilha, a primeira planilha desse documento, que é o get, são métodos, parâmetros do próprio Google Workspace, tá? Página 1, beleza? Então eu carreguei aqui nesse script aqui, eu carreguei o meu formulário e carreguei também a minha planilha, que eu quero integrar. Tá? Então eu vou criar uma função que vai pegar as disciplinas, certo? Vou criar uma variável que vai receber os dados da minha planilha, e esses dados da minha planilha, eles vão estar em um range. Qual é o range? Deixa eu voltar aqui na minha planilha. Eu quero pegar os dados para gerar a pergunta com as opções que estejam da célula A2 até a célula A12. Tá? Então, eu vou colocar um range aqui, A2 até A12. Perfeito? Vou criar um item também, que vai pegar o meu formulário e adicionar uma pergunta do tipo lista, aquela que a gente já viu, que é uma seleção, certo? E vou estar também colocando a essa minha pergunta um título, set title, disciplinas. O título da pergunta vai ser disciplinas, ele vai trazer as opções que estão lá na minha planilha A2 a A12, e é um campo de opções de dados. Os dados, na verdade, é esse range aqui que está na planilha da célula A12 até a célula 12. Beleza? Eu vou salvar aqui. Vou colocar para executar. Acho que ele vai me pedir alguma opção de, de permissão. Só para eu habilitar as permissões nesse código, nesse pequeno código que eu fiz, tá? Deu um errinho, acho que foi na parte de
codificação. Deixa eu pegar aqui a planilha novamente. Voltando aqui para a tela de execução. Ó, eu tenho aqui um formulário, uma planilha. Estou criando uma pergunta aqui, um list item, cujo título é disciplina e que as opções estão variando aqui da variável dados, da célula A2 até a célula A12. Ele executou aqui para mim. Aí vamos voltar lá no nosso formulário para ver se ele criou ou não essa pergunta. Tá? Voltando aqui para o formulário. Está aqui a pergunta, disciplinas, com as opções que eu puxei lá da minha planilha do Google. Esse aqui foi aquele que deu erro, né? Deixa eu excluir. Eu vou puxar essa pergunta aqui de disciplinas para a primeira sessão, para que a gente veja lá na visualização do formulário como que ficou sendo exibido. Deixa eu trocar aqui de tela. Eu vou dar um F5. E eu tenho aqui a minha primeira seção, né? Dados pessoais, nome, idade, CPF, vínculo, e a pergunta que eu criei de forma automatizada através do código, puxando lá do meu Google Planilhas. Agora imagina se fosse, por exemplo, um setor de vendas, né? Tem, por exemplo, 20 mil produtos. Você fazer o cadastro manual daquilo ali para o seu formulário é extremamente braçal. Beleza? Isso daqui nada mais é para mostrar para vocês o poder computacional que você pode ter nas suas ferramentas de app do Google quando você integra linguagem de programação às suas automações. Serve não apenas para você, para o formulário em questão, para você gerar perguntas, né? Como também serve para você gerar análise de dados, tá? Web templates, criar um formulário inteiro. Tá? Dá para fazer muita coisa quando você integra programação aos seus aplicativos. Tá? Deixa eu dar um pause aqui e olhar lá no chat se tem alguma pergunta antes da gente seguir. Beleza. Bem tranquilo, né? Não se prendam à linguagem de programação em si, basicamente só para exibir para vocês que dá para fazer bastante coisa. Opa, tem uma pergunta aqui. Georgiano, gosto muito de criar formulário como atividades para meus alunos de Libras. Pode nos ensinar como colocar vídeos no formulário? Posso. No começo do do tutorial, né, do treinamento, eu mostrei como que a gente insere vídeo. Qual o problema que a gente tem ao inserir o vídeo, né? A gente está usando uma solução do Google, então a gente só consegue puxar vídeos que estão lá do YouTube. Para fazer isso, eu clico no mais, tá? Adiciono uma nova pergunta, que foi parar aqui. Adicionei uma nova pergunta, tá? E, perdão, é adicionar um vídeo. Eu clico aqui no menu lateral, a opção adicionar vídeo. Como é fechado do YouTube, né, uma solução do YouTube, eu posso estar pegando o endereço do vídeo no YouTube, a URL lá mesmo, ou pesquisar um vídeo aqui, né? Naquele exemplo nosso, a gente pesquisou litorânea. Vou usar novamente aqui a litorânea. Aí tem aqui, conheça toda a Avenida Litorânea, você escolhe aqui o vídeo que você quer. Lógico que não dá para assistir por aqui, tu tem que previamente saber qual o vídeo que tu está selecionando. Escolhe o vídeo, seleciona, pode colocar um título, Avenida Litorânea. E vamos ver como é que ficou lá na exibição do formulário esse vídeo novamente. Aqui. Avenida Litorânea. Está aqui o vídeo, ele gera um player dentro da opção, tá bom? Você pode clicar no player
e o vídeo vai começar a rolar aí dentro do seu formulário. Perfeito? Voltando aqui então, para a gente finalizar o nosso pequeno formulário, né? Eu tinha passado, pedi para o nosso colega compartilhar com vocês os links do YouTube, né? E eu vi que tiveram algumas respostas já, né? Então eu tenho aqui na aba respostas o quantitativo, tá? As perguntas, individualmente, tá? E uma opção bem legal que o Google Forms ele te entrega é que caso você tenha muita resposta, você pode estar exportando isso para uma planilha, né? Mostrar para vocês como que ficaria as respostas numa planilha. Só clicar aqui no botão criar planilha, tá bom? Ele vai criar uma nova planilha. Esse aqui é o título da planilha, tá bom? Eu posso também estar jogando em uma planilha já existente, mas nesse caso aqui eu vou estar criando uma nova. Em criar, vinculação da planilha, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês da planilha. E tá aqui, ó. Carimbo de data e hora. Ó, às 14h39 eu fiz a submissão de um. Às 15h18 a Valéria.arauz fez a submissão de outro. Às 15h27 o L. Soares fez a submissão de outro, tá bom? A pontuação geral, tá? O nome que eles preencheram, a idade preenchida. O CPF eu vou tirar aqui, né? Que eu não sei se isso é válido ou não. Tá? O vínculo, as disciplinas, né? Aquela última pergunta que a gente colocou. A submissão da foto, vocês lembram que quando a gente criou uma pergunta do tipo foto, ele vai lá. Eita, cliquei sem querer. Ele vai lá para o Google Drive, ele fica armazenado no Drive da pessoa que criou, do usuário que criou o formulário. Tá bom? O nível de satisfação, né? Aquela escala de Likert que a gente preencheu. Perfeito? Então, vamos voltar aqui para o formulário para ver o que mais ele exibe aqui para a gente. Então, eu tenho aqui as informações de resposta, né? Distribuição total de pontos, a gente não validou a pontuação dos usuários, né? A pontuação que cada um teve, que ainda não foi liberada, mas eu posso estar liberando para os participantes, então eles vão receber uma notificação da nota. O que cada usuário respondeu? Ó, informe seu nome. Tiveram 3 respostas. Eu respondi Mendes, respondeu Valéria, o Lucigeno Adson respondeu também. Tá? E aqui eu tenho a informação de todas as respostas para as perguntas que eu criei lá no formulário. Perfeito? Assim como eu tenho esse resumo dessas informações, eu tenho também das perguntas, por exemplo. Próxima pergunta. A primeira pergunta, informe o seu nome. Respondeu Mendes, Valéria. Aí teve mais uma pergunta. Qual a sua idade? Tá? Qual a sua idade? Então, você pode estar navegando aqui apenas entre as perguntas do teu formulário. E pode fazer a avaliação individual das pessoas que responderam. Né? Aqui nós tivemos 3 usuários respondendo o formulário, e para cada 3 desses usuários eu posso estar fazendo aqui a correção. Posso estar dizendo aqui, olha, o cara respondeu o nome dele certo. Viu? O usuário respondeu a idade dele aqui certo. E vou atribuindo a pontuação, ao final que eu atribuir toda a pontuação, fizer toda a correção de usuário por usuário, eu posso liberar a pontuação e aí finaliza a análise de respostas aqui do Google Forms. Tá bom? Deixa eu parar aqui, verificar se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Não, basicamente é isso, pessoal. O Google Forms, vocês podem ver que ele é bem enxuto. Você não tem uma variedade, uma gama grande de opções, até porque ele não é para ser complexo, ele é para ser intuitivo mesmo, mas que tu pode, mesmo com essa simplicidade, adicionar elementos que vão contribuir para a formação de um formulário bem elaborado, né? Com validação das respostas dos usuários,
com criação de fluxo, né, com agrupamento de questões através das sessões, com expressões regulares e com um poder computacional de interação com os demais aplicativos e automação de tarefas incrível, né? E é tudo open source, né? O Google ele disponibiliza isso de forma gratuita. Beleza? Então, agradeço a disponibilidade de vocês, espero que eu tenha contribuído de forma positiva para algum processo acadêmico que vocês estejam utilizando formulário, né? Ou então questionários mesmos, mais pessoais, tá? Como é um encontro de experiência acadêmica, né? Eu imagino que boa parte dos espectadores eles já tenham passado pela academia, estão na academia, então já responderam formulário, algum Google Forms na vida, né? É difícil você passar pela carreira acadêmica sem ter preenchido um formulário vez ou outra, né? Tá bom? Então, queria agradecer a equipe aí que colaborou na transmissão, o DTED, por disponibilizar esse espaço para que nós consigamos fazer essa, esse compartilhamento de conhecimento com os demais colegas, tá? E, no mais, é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos.